Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você chegou para mais um dia do devocional Caminho Diário, quase não sai, uma palavra, um encontro, um novo eu, que alegria poder me reunir contigo neste dia, nesta manhã, tarde, noite, eu não sei qual horário você tira para o seu momento de devocional, mas não importa. O importante é o exercício diário, o importante é essa busca diária, que a gente não se esqueça de quem é o Senhor, que a gente não se esqueça de buscar a face dele todos os dias de nossa vida. Ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra e da morte, se nós tivermos o Senhor, nós não temeremos. É por isso que precisamos renovar a nossa força dia após dia. Precisamos buscar a misericórdia de Deus dia após dia. Amém? Eu já quero convidar você a orar junto comigo, a se posicionar aí, aonde você esteja. Feche seus olhos por um instante. Se conecte com a graça e a presença do Senhor. Pai, nessa hora, eu quero louvar ao Senhor por tudo. Obrigada, meu Deus, pela tua bondade. Obrigada pela oportunidade de acordarmos hoje e vivermos o novo do Senhor. Obrigada por nos dar uma segunda chance. Obrigada, meu Deus, porque infinita é a tua bondade e misericórdia. Coloque em tuas mãos, ó Pai, a minha vida. Coloque em tuas mãos a minha casa, a minha família. Coloque em tuas mãos tudo o que tenho, porque tudo veio do Senhor e é para a tua glória. Mas eu coloco também este devocional. Cada pessoa que vai estar passando por aqui, ó Pai. O Senhor é quem os conhece. É o Senhor que vai direcionar para cada coração uma palavra de paz, uma palavra de força, uma palavra de encorajamento, uma palavra de mudança, uma palavra de conserto, de confronto, uma palavra de cura, uma palavra de amor. Usa-me, ó Pai, como tua serva nesse dia. Em nome de Jesus, eu consagro a ti, Espírito Santo, fique à vontade. Amém, gente? Aleluia! Poder e autoridade sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. O livro de hoje é no livro de Salmos. Vamos salmodizer lá no capítulo 38. Um salmo de arrependimento, um salmo de ensinamento para nós que aqui estamos hoje. Nós vamos ler do versículo 13 ao 22. E aí você faz o restante da leitura também, tá bom? É muito importante cada mensagem deste livro. Vamos lá? Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim sou eu como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé, e eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear a minha dor constantemente perante mim. O versículo do dia é o versículo 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. A gente vai ver aqui uma história de redenção, uma busca, um perdão e uma salvação. A história de Davi é uma história linda. Eu aconselho você a fazer a leitura, começando lá no livro de 1 Samuel, e aí você vai acompanhar a história de Davi em 1 Samuel, em 1 Reis, 2 Reis, e você vai encontrar a história da descendência de Davi também. Mas o que nós podemos descobrir aqui sobre Davi, nesse momento, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando eu fiz esse devocional, o Espírito Santo falou tão profundo a mim, porque às vezes a gente peca, às vezes não, a maioria do tempo nós pecamos. E pecamos por pensamento. Esse é o pior de todos,
Porque às vezes a gente acha que o pensamento não nos derruba. E ele é o nosso pior inimigo. Se nós não soubermos controlar os pensamentos, eles nos faz tomar as atitudes erradas. E se a gente concentra o nosso pensamento meditando dia e noite no Senhor, nós tomamos as atitudes segundo a vontade de Deus. E Davi, por um tempo, ele deu liberdade aos pensamentos, aos desejos. Ele vê e aquilo gera pensamentos, aquilo gera vontades e desejos. E ao invés de meditar na palavra para controlar aqueles pensamentos, Davi concretiza o pecado. Ele comete o pecado. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado começa dentro da nossa mente. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu não cometi o ato, mas está aqui incessantemente, martelando. Até quando você vai resistir? No dia em que você se afastar um pedacinho da presença do Senhor, o seu pensamento te atropela. É por isso que a gente precisa meditar na palavra do Senhor. E quando eu vejo que um homem, segundo o coração de Deus, pecou, isso não é que me dá ânimo, mas é o que me fortalece, porque assim, Davi, ele nos ensina um princípio da vida, que é o arrependimento. Se nós não nos arrependermos, nós não conquistaremos a graça de Jesus e com ela a salvação. Necessitamos nos arrepender. Ainda que a gente seja uma pessoa boa, ainda que a gente seja uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor, nós estamos sujeitos ao pecado. Ainda que a gente tenha intimidade, gente, quem mais teve intimidade do que Adão e Eva com o Senhor? Ele descia todas as tardes para conversar com ele, para passear com eles no jardim. Quem mais tinha intimidade do que eles? E ainda assim, Eva permitiu-se ser enganada. Nós estamos no mundo e estamos sujeitas a todos os sentimentos que esse mundo tem. Nós precisamos nos concentrar no Senhor. O próprio Jesus nos ensinou que mediante a palavra nós somos resistentes. Está escrito. Isso sempre foi a defesa de Jesus. Está escrito. E se Deus disse, é porque é para ser assim. Exatamente o que quer dizer isso. Se Deus deu o manual, se Deus fez um manual para que a gente viva bem, então está escrito. E a gente deve seguir isso. Mas trazendo aqui para a mensagem de hoje, Davi nos mostra que Deus é misericordioso. Davi, ele errou e ele reconhece, é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fez muita coisa boa, mas ele também pecou. Só que a diferença dele para Saul é que Davi se arrepende. Davi se arrepende do que cometeu. Davi se envergonha. E Davi não corre para falar para homens. Davi vem para quem tem graça, para quem tem perdão, para quem tem salvação. Davi entendia que ele estava morrendo pela culpa que ele estava carregando. Quando a nossa mente adoece, todo o nosso corpo corresponde ao pensamento. Lembra que eu falei no início? O pensamento controla o nosso corpo. E Davi começou a sentir o peso da culpa do pecado. O que foi que ele fez? Tentou resolver o pecado cometendo um pecado maior ainda. Apesar de que pecado não tem preço, mas o acontecimento em si, a gente não tem peso, eu digo. A gente olha e acha, meu Deus, isso é maior do que aquilo. Apesar que é pecado. Não tem maiorzinho ou menorzinho. Mas a gente olha para uma traição e fala que matar é pior. Os dois são pecados. Tem o mesmo fardo. Mas Davi ainda consegue cometer algo que aos olhos humanos é pior. Tirar a vida de alguém. E a gente vê da ordem, né? Para tirar a vida de alguém é quase a mesma coisa. Então a gente vê que Davi, ele não era perfeito. E é isso que nos alegra. Como assim, missionário? A gente vai ficar alegre porque alguém fez mal ao Senhor? Não. Nós vamos ficar alegres porque quando nós escorregarmos, você aí talvez esteja sofrendo pelo peso da culpa. Talvez você conheça alguém que está sofrendo por causa do pecado e ainda não se corrigiu com o Senhor. A história de Davi nos fortalece. Não para que a gente peque como ele pecou, mas para que a gente entenda que se acontecer, e que acontece o tempo inteiro, gente, nós temos que correr para
quem pode nos perdoar? E Deus é misericordioso. Deus é bom e Ele perdoa. Leiam a história de Davi para você ver o que Deus faz com Davi. Ei, Jesus é um cumprimento da promessa feita a Davi. A gente sabe que são inúmeras promessas que chegam a Jesus. E Davi está nesse percurso. E Davi faz parte dessa história. Deus perdoa aquele que se arrepende genuinamente, de verdade, de coração. É por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos aceita, Deus nos ama se tivermos arrependido dos nossos maus caminhos. Davi, ele fala, eu não vou falar com ninguém. Eu não vou falar com quem está aí à estreita. E é interessante que a gente aprende ainda mais na história de Davi. Davi entende que aquele bando de inimigo não tinha poder nenhum para derrubar Davi. O que estava fazendo Davi morrer era o pecado. Estava se levantando cada vez mais o número de inimigos contra Davi, pessoas se levantando porque Davi estava fraco. E na fraqueza, meu amigo, aparece tanta gente querendo te derrubar mais ainda, te pisotear. E Davi entende que Davi não é fraco para os homens, Davi estava fraco perante ao Senhor. Davi estava ali cercado de escarnecedores porque ele falhou com o Senhor, porque enquanto ele estava na presença, ninguém se sobressaía de Davi. Davi era grande, gigante. Davi tinha um exército poderoso. Davi tinha um controle das coisas. Mas no dia que ele percebeu que ele errou contra o Senhor, a carne dele adoeceu, o espírito dele entristeceu e os inimigos viram fraqueza em Davi. Mas Davi entende que não foi o inimigo que derrubou, foi ele falhando com o Senhor. O que isso vai nos ensinar hoje? Pare de colocar a culpa em quem não tem culpa. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes, são as sementes que nós temos plantado, que nos permite colher e viver caminhos tortuosos. Cuidado com a semente podre que você está lançando na terra, porque tudo aquilo que se lança é plantado e colhe. Mas há uma saída, o arrependimento e a busca desenfreada pela presença de Jesus. Só Ele pode interceder por nós nessa causa. E se você continuar rejeitando Ele, eu sinto lhe dizer que os inimigos prevalecerão sobre a sua vida, porque quem nos defende é o Senhor. E Davi sabe muito bem dizer, porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e fortes, e os que me causam me odeiam, os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alonges de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então que hoje você saia daqui convicto de que o que você precisa é do Senhor. A circunstância está grande, a confusão está grande aí, está tudo bagunçado, está tudo de cabeça pro ar, você parece que está nos últimos dias da sua vida, no fim da sua vida. É tanta dor, é tanta preocupação, é tanto conflito. E Davi estava vivendo exatamente isso. Só que ele para, medita e reflete. Ei, fui eu o causador de tudo isso. As minhas escolhas me levaram a isso. E só tem uma solução para mim hoje. Correr para os pés do meu Senhor. Tenha misericórdia de mim. Hoje é a lição que você vai escrever aí. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu me arrependo dos pecados cometidos. Eu hoje quero libertação. Busque isso de todo o seu coração e você encontrará no Senhor perdão, salvação, amor e paz, que é o que a gente mais busca. Então fique com Deus, não esqueça de orar, não esqueça de dobrar o teu joelho, não esqueça de buscar a face do Senhor, não esqueça de apresentar a tua família, apresenta também esse devocional, se tem sido bênção na sua vida, apresenta a minha vida, eu preciso das suas orações também.
curta, compartilhe. Vamos levar uma palavra de confiança ao povo. Deus está querendo que a gente venha até Ele. Deus está querendo que a gente busque a face dEle, para que Ele possa fazer o que de melhor Ele sabe fazer, do que Ele é especialista em mudar cenários, mudar cativeiros e abençoar o povo. Amém? Esse é o desejo do meu coração, que você tenha intimidade com Deus. Então, fique em paz, fique com a paz que excede todo o entendimento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja muito feliz. Fique com Deus, não esqueça, amanhã a gente tem um encontro marcado. Domingão, encontro marcado no Devocional Caminho Diário. Tchau, tchau.